Mas André, o que acontece ao usar cabo de 6 mm para ligar um chuveiro de 7.500 watts? Será que com o tempo de uso vai dar ruim? Será que esse cabo vai derreter? O chuveiro ele vai funcionar direito ou corre o risco dele queimar, dele estragar mais rápido? Meu querido, essas são algumas das centenas de dúvidas mensais que a gente recebe sobre dimensionamento e instalação de chuveiros elétricos aqui no canal. Para você saber as respostas, então, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série Qual é a Dúvida da Engerral e bora lá aprender! Quando falamos sobre dimensionamento elétrico, alguns profissionais acham que consiste apenas em pegar a potência do equipamento e dividir pela sua tensão. E aí, com o resultado dessa corrente encontrada, ele vai lá e confere, consulta as famosas tabelinhas de bolso para descobrir qual é o cabo adequado para aquela situação. André, mas isso está errado? Não, porém também não está totalmente certo. Um correto dimensionamento elétrico é muito mais do que apenas dividir a potência pela tensão e descobrir a corrente. Existem alguns fatores a mais que nós devemos levar em consideração para garantir que o circuito foi dimensionado 100% seguro. E é isso que eu vou mostrar agora e o melhor, na prática também, fazendo conta. Afinal, qual que é o cabo correto para se usar em um chuveiro de 7.500 watts? Primeiro passo, nós precisamos saber qual a corrente que esse chuveiro irá consumir, beleza? Em média, um chuveiro de 7.500 watts vai ser ligado em 220 volts, já que o máximo de potência encontrada para chuveiro 127 volts é de 5.500 watts. Isso aí já vem de fábrica, tá pessoal? Então, para ter um chuveiro de 7.500 watts, só em 220 volts, já fica essa regra aí, tá? Só que aí a gente já sabe então a potência, 7.500 watts, e também sabemos a tensão da rede, que vai ser 220 volts. Agora vamos consultar a tabela da lei de Ohm, porque nós queremos saber a corrente. E como temos potência e tensão, basta substituir aí o P e o V na fórmula. Então temos 7.500 watts dividido por 220 volts, que nos dá uma corrente de 34 amperes. Achado então a corrente, aí a gente vai para o segundo passo, porque não pode parar por aí. Nós vamos lá na tabela 36 da NBR 5410 para conferir qual a bitola do cabo que aguenta essa corrente. Essa tabela é para cabos isolados em PVC e vamos seguir a coluna do método de instalação B1 referente a cabos embutidos na alvenaria, tá? Como podemos ver, no método de instalação B1, com dois condutores carregados, afinal é 220 volts, podendo ser fase-fase ou fase neutro, o cabo recomendado para ser usado, que suporta os 34 amperes que a gente já achou no primeiro passo, é o cabo de 6 mm², já que o cabo de 4 mm² suporta até 32 amperes. Pronto, André, então tá certo aí, um cabo 6 mm aguenta um chuveiro de 7.500 watts. Calma que não é bem assim não, porque a gente tem que fazer algumas contas para confirmar mesmo, porque anota isso, é sempre melhor conferir do que apenas confiar, tá? Até agora nós vimos apenas dois pontos que devemos ter atenção para a escolha correta do cabo, a corrente do circuito e o tipo de isolação do cabo. Mas não é apenas esses pontos que devemos levar em consideração. Existem ainda mais outras duas situações que são deixadas de lado. Uma é a temperatura do ambiente e a outra é a quantidade de agrupamento de circuitos. Olha só. Um erro comum é achar que a temperatura ambiente é a temperatura da cidade, do local onde vai ser feita a instalação. Não é isso. A temperatura de referência do ambiente, na norma, é de 30 graus. E aí a gente encontra isso nas tabelas da norma e isso se refere à temperatura do ambiente onde a instalação está sendo feita, conforme a gente pode ver aí no item 62531. Tá? Esse fator de correção de temperatura, conhecido também como FCT, ele é mais utilizado para indústrias e comércios, onde a temperatura ela costuma ser mais alta, por exemplo, em padarias, ou mais baixa, por exemplo, em frigoríficos. Para residências, esse fator será unitário, mas se você tiver de utilizar esse fator, basta você consultar a tabela 40 da NBR 5410. Lá tem os diversos valores que devemos adotar quando a temperatura for diferente de 30 graus. Se o chuveiro for instalado, por exemplo, em uma padaria, a 40 graus, por exemplo, a gente precisa multiplicar a corrente que a gente encontrou lá na tabela pelo fator 0,87 para fazer essa correção. Ou seja, o cabo ele perde um pouco da capacidade da condução de corrente devido ao aumento da temperatura no ambiente. Esquentou o ambiente, o cabo também tende a conduzir menos, tá? Agora vamos falar do outro fator, que é o fator de agrupamento, ou conhecido também como FCA. Toda vez que tivermos em um eletroduto mais de um circuito, devemos aplicar esse fator. Pô, André, mas hoje em dia a gente coloca o circuito do chuveiro sozinho, lá em um eletroduto exclusivo, saindo do quadro de distribuição lá para o chuveiro. Olha, hoje sim está sendo uma boa prática, muita gente já faz isso, mas antigamente, meu amigo, muitas instalações antigas, elas têm aquele monte de cabo espremido dentro de um duto só, e isso acaba gerando prejuízo, olha só na prática. Vamos imaginar agora que estão saindo do quadro de distribuição, junto com o circuito do chuveiro, outros dois circuitos
dentro de um mesmo eletroduto. Então temos aí, por exemplo, circuito 1 de iluminação, que é cabo de 1,5, circuito 2 para tomadas, que é cabo 2,5, e o circuito 3 que está indo lá para o chuveiro com cabo 6 mm². Vamos consultar a tabela 42 da norma, e o nosso método de instalação se mantém, né, em conduto fechado aí o B1, e como vimos agora, temos 3 circuitos agrupados. Então veja que utilizaremos aí o fator de agrupamento no valor de 0,7. Então vamos supor que o nosso fator de correção de temperatura é dentro dessa casa, né? Então ele é igual a 1, e o fator de correção por agrupamento, FCA, é igual a 0,7. Agora vamos voltar aos cálculos aí só para você entender. Para a gente saber a corrente de projeto corrigida, utilizamos a seguinte fórmula. Corrente corrigida é igual a corrente de projeto dividida pelo fator de correção de temperatura vezes o fator de correção de agrupamento. Sendo assim, temos 34 dividido por 0,7, que é igual a 1 vezes 0,7, né? E temos aí uma corrente de projeto de 49 amperes. Bom, aí reparem agora, meu querido, que a corrente de projeto ela subiu para 49 amperes. Então vamos voltar na tabela 36 e verificar se o cabo 6 mm atende. Aí, ó, vejam que nessa situação nós precisamos pular para um cabo 10 mm para atender essa corrente corrigida. Entenderam então o motivo de eu usar e recomendar que seja instalado um duto exclusivo para o chuveiro? Isso não só para o chuveiro. Grandes cargas, maiores cargas que têm maior potência, deixam um duto exclusivo se possível, tá? Apenas por agrupar outros circuitos junto ao circuito de chuveiro nos obrigou a majorar, né, aumentar os nossos cabos aí. E definitivamente essa não é a melhor solução. Então você vê que tem casos e casos. Tem que sim seguir o passo a passo e confirmar, ó, isso aqui vai ter? Preciso levar em consideração o fator de agrupamento, o fator de temperatura, também de correção de temperatura? Tem que analisar tudo isso, tá? E aí vocês perceberam que às vezes também a resposta não é tão simples, né? E olha que eu nem, para estender essa aula, eu nem ainda abordei aqui sobre queda de tensão, que eu começo a considerar a partir dos 30 metros, mas é sempre bom fazer o cálculo e dar uma avaliada, tá? E também nem falei sobre taxa de ocupação de eletroduto, que, mais uma vez, é uma coisa que afeta muito também, tá? Então, anota esse passo a passo para um dimensionamento blindado. Ó, primeiro, descobrir a corrente do equipamento, né? Potência, tensão. Potência dividida pela tensão. Segundo, aplicar o fator de correção por temperatura. Terceiro, aplicar o fator de correção por agrupamento, se houver. Quarto, aplicar a taxa de ocupação do eletroduto, se houver. E quinto, aplicar a queda de tensão, caso o circuito seja mais longo, tá? Além também do sexto, consultar na tabela qual que é o melhor cabo. Aí depois de você ter feito, aplicado os fatores todos aí de correção, aí você dá uma conferida, tá? Bom, para mim, dimensionamento é igual a receita de bolo. Basta você seguir o passo a passo que não tem erro. Agora, para você que está começando e pensa em se aprofundar ainda mais na área de projetos elétricos, principalmente ficar fera nessa parte de dimensionamento, eu te convido a estar clicando no link que está na descrição do vídeo e assistir uma aula online minha na qual eu revelo aí o código secreto que apenas 3% dos profissionais da área elétrica conhecem para ganhar salário de engenheiro mesmo sem ter nenhum diploma. Nessa aula eu explico como é que eu consegui ganhar dinheiro com projetos elétricos antes mesmo de me formar aí na engenharia, tá? Antes de ter um diploma. Essa aula ela tem mudado a vida de muitos alunos nossos, então não fica de fora não. Vem aprender mais um pouquinho com a gente, tá bom? Responde aí pra mim também, você sabia dessa situação em que ligar um chuveiro 7500 em cabo 6 mm poderia dar ruim? Diga sim, André, eu já sabia sobre essas regras de dimensionamento, ou não, André, aprendi mais esse detalhe aqui na Engerhall. Agora eu deixo como sugestão de vídeo para vocês mais vídeos da Engerhall, para você continuar também nos assistindo, e abaixo tem um quadradinho que te leva direto para nossa aula online que eu acabei de falar. Clica aí e continua se desenvolvendo profissionalmente com a gente, tá bom? Grande abraço, meu querido, e até o próximo quadro.